Olá, muito boa noite. O programa Chave do Negócio já está no ar, onde você nos assiste aqui pela TV Destaque, canal 15 da NET. Eu sou o Reinaldo Gomes e você também nos assiste pelas redes sociais no facebook.com/tv.destaque e no portal da emissora tvdestaque15.com.br. E eu quero convidar você, telespectador, a conhecer o que vai ser notícia no programa de hoje. Ajustes finais. Ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Henrique Meirelles, da Fazenda, acertam pontos para reduzir medidas para a reforma na Previdência. O objetivo é tentar aprovar mudanças ainda neste ano. 3 pilares da mudança serão preservados: idade mínima de 65 anos para homens, 62 anos para mulheres, tempo de contribuição de pelo menos 25 anos e uma regra de transição. Combustíveis em alta. Cresce a importação de combustíveis no Brasil. A diminuição da participação da Petrobras na importação do produto de 60% em 2016 e de 26% agora em 2017, aumentou a participação de outras tradings que compram o produto e estocam. Isso muito tem a ver com os recentes aumentos da gasolina que encontramos na bomba. Descrédito. Empresas estão com capacidade ociosa e não têm motivos para buscar crédito no mercado para investimentos. Isso provocou uma queda de 28% para 22% desde 2015 até agora. Os sinais de retomada da economia ainda não foram suficientes. E o meu convidado hoje aqui no programa Chave do Negócio, retornando ao programa Chave do Negócio, é o professor de Economia e Administração e também doutor em Gestão de Tecnologias, Gestão Tecnológica, Devanildo Damião. Eu vou chamar um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Você decidiu agora, você vai reformar. Olha, para você que é arquiteto, para quem trabalha com gesso, Divi Forro, sabe que é o melhor preço. Nós, da TV Destaque, viemos aqui para conferir de pertinho, hein? Placa de drywall, 4 marcas aqui. Por aí você vai encontrar R$ 28. Aqui é só R$ 20,50. Só que tem um detalhe, chega aqui na grana, leva no dinheiro. R$ 20,50, preço bom demais. É a Knauf, a Gibson, Placo e Trevo, são as 4 marcas. Olha, o saco de gesso aqui, só R$ 18. Por aí você vai pagar quanto? 23? Aqui é só R$ 18. A porta, olha, tem porta aqui de 60, de 70 e de 80. Então fica mais fácil você pegar a porta aqui depois que você fizer a sua parede de drywall, porque o preço é muito bom. R$ 280. Só isso, gente, você vai ficar louca, né? Olha, a massa para drywall de 30 quilos, R$ 43 somente. Toda a parte de ferragem também tem um preço excelente. A guia 48 está R$ 7,95 e a peça são 3 metros, né? Para você que trabalha com isso, já sabe. Montante 48 por R$ 8,96. A tabica branca, hein? Por R$ 9,06. Cantoneira 2530 por R$ 4,29. Ainda F530 canaleta por R$ 7,10. Eu tô gravando aqui na Avenida Fuad Lutfala, no número 278, só que na Vila Penteado já abriu mais uma lá. E o Gentil tá com tudo, hein? É Avenida Padre Orlando Garcia da Silveira, número 233. Para você falar com a galera aqui, se você quiser que entregue na sua obra, sem problema. O Gentil vai até aí e entrega todo o material que você quiser. Dê uma ligadinha pro Rogério, pro Gentil, no 3978-8118 ou 3978-8990. É Divi Forros, é pra você, é a sua reforma, é a sua construção com muito sucesso. Aproveite e venha. Muito bem, estamos de volta e hoje eu vou falar com o professor Devanildo Damião. Ele é professor de Economia e de Administração e também ele é doutor em Gestão Tecnológica. Devanildo, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Chave do Negócio, desta vez para a gente falar sobre macroeconomia aqui. Boa noite, Reinaldo. É sempre um prazer estar aqui com vocês e esperamos contribuir no debate. Devanildo, eu quero começar a nossa entrevista aqui falando sobre
este acordo. Como é que a gente pode entender um acordo entre os dois ministérios, né? O Eliseu Padilha e o Henrique Meirelles falando da reforma da Previdência. O que a gente pode entender dessa reforma? Porque eles insistem em manter 3 pilares aí que a gente deu aí na nossa chamada, que são as mudanças, né? Idade mínima de 65 anos, né, para homens, 62 anos para mulheres, tempo de contribuição de no mínimo 25 anos, né, e umas regras aí, regrinhas de transição. Como é que a gente pode entender o que eles querem para que seja aprovado no Congresso? Reinaldo, um aspecto, né, bastante interessante quando se fala na questão da Previdência é que ela teve um revés. Né? Ela estava bastante encaminhada para sua aprovação quando teve a denúncia, né, contra o Temer. Contra o Temer. Então, houve uma reversão das expectativas. Só que, ao mesmo tempo, né, que o cenário político, né, teve essa reversão, o cenário econômico, o mercado já vinha precificado a necessidade dessa reforma da Previdência. Porque o grande problema hoje do Brasil é a questão fiscal. Se não ocorrer essa reforma, a longo prazo, as contas do Estado se tornam insustentáveis. Né? Você vai ter uma proporção do PIB muito grande gasta com a máquina pública. Então, as próprias agências de classificação de risco, para não rebaixarem a nota do Brasil e tornarem um crédito mais caro aqui no país, elas praticamente exigem essa reforma na Previdência. A leitura política, né, e aí um grande operador político, né, um mérito que o Eliseu Padilha tem de ser um grande operador político, a sensibilidade dele deve ter indicado que não é possível fazer uma reforma com grande profundidade. Diferentemente do Meirelles, que é técnico. Que é técnico. Então, necessariamente deve ter feito uma conversa de encontro de contas, o mínimo possível nesse momento, para que alguma parte dessa reforma que vai precisar ser feita, seja feita em outros governos. Mas esses elementos, né, que nós estamos falando, né, nesses 3 pilares, são necessários no momento. É algo que já foi precificado pelo próprio mercado. E uma visão, uma percepção que nós temos é que o grande alavancador, né, e que possibilitou a permanência do Temer na presidência foram os mercados. Certo. Agora, esses ajustes é para fazer com que essa reforma seja aprovada ainda em 2017. Só que também tem o imbróglio lá, né, da denúncia contra o Temer, que também está sendo discutida no Congresso. Né? E isso pode atrapalhar essa votação. Né? Sem dúvida. Mesmo assim, a minha percepção hoje é que essas denúncias, né, não vão dar resultados. Né, vão terminar em pizza? Vão terminar. O próprio o Aécio, né, o julgamento do Aécio, né, onde ele foi absolvido, é uma sinalização. Então, assim, essa denúncia contra o Temer, a segunda, ela é mais frágil que a primeira. Então, tecnicamente, ela deve ser descaracterizada e não deve surtir efeito. Mas, naturalmente, ela levou toda uma necessidade de acordos políticos que atrasaram a reforma. Mas, pela própria palavra do ministro Meirelles, ele espera que até novembro seja aprovado mais como uma sinalização para o mercado. Os efeitos práticos econômicos vão ser pequenos, mas é uma sinalização importante para o mercado, porque a situação fiscal do Brasil hoje, né, da maneira como a Previdência está concebida, é sustentável no médio e longo prazo. Agora, Devanildo, você que é um estudioso dessa área, né, aliás, de todas as áreas da economia, mas essa área é uma área bastante crítica, o que as pessoas que são contra essa reforma pregam? Na verdade, né, Reinaldo, sempre quando você vai fazer alguma alteração num direito adquirido, você vai interferir em alguns elementos que são considerados como de domínio, de propriedade. E, logicamente, algumas pessoas se prepararam, né, projetaram, planejaram a sua vida com uma visão de aposentadoria que está se modificando. Então, não podemos entender como seja que essa demanda das pessoas seja uma demanda que não tem razão de ser. Tem uma razão de ser, porque elas tinham uma expectativa. Agora, as contas, os elementos práticos, os elementos fiscais entre receitas e despesas impedem que se prolongue por um grande tempo
a maneira como a Previdência foi concebida. Quer dizer, acabaria em quanto tempo se as regras se mantivessem? Tem alguns cenários que dizem que em 2022 estaria comprometido 98% das receitas. Seja, quase todo mundo. Todo mundo. Isso, assim, para a população de forma geral, você não vai ter recurso para estar aplicando em educação, em saúde. Saúde é muito cara. Então, são aspectos importantes de se privilegiar. Né? Então, assim, hoje o governo está numa saia justa. Muito bem, eu vou precisar chamar um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouquinho para falar sobre um outro assunto que é muito importante, que é o aumento dos combustíveis e o aumento da importação dos combustíveis. A gente tem uma Petrobras que produz combustível aqui, só que tem que importar gasolina, importar óleo diesel, mas a gente vai falar disso no próximo bloco. Até já. Choupana, choperia e churrascaria. O que era bom, ficou melhor. Agora com novo endereço, mas com a mesma tradição em servir bem. Com novas instalações para que você e sua família possa desfrutar de um ambiente sofisticado e aconchegante. Venha conhecer as novas instalações da Choupana e saborear o que existe de melhor na culinária guarulhense. As melhores carnes, as mais saborosas pizzas. Choupana, choperia e churrascaria. Rua Força Pública 345. Telefone 2440-3430. 2440-3430. Com estacionamento próprio. Choupana, choperia e churrascaria. Autoescola Gopouva, o mais novo conceito em autoescola. Da primeira habilitação a todos os demais serviços oferecidos por uma autoescola. Você precisa de qualidade, confiança e experiência de profissionais capacitados. Há 48 anos no mercado, o grupo de autoescola Gopouva tem todos os motivos para garantir a segurança total a seus clientes. Excelente formação e equipamentos de última geração, fazendo da Autoescola Gopouva o local certo para o seu aprendizado. Você pode conquistar o prazer de dirigir com a Autoescola Gopouva, num dos 9 endereços instalados em Guarulhos. Cursos teóricos, CFC, com turmas pela manhã, noite e finais de semana. Simulação de provas teóricas gratuitas e todos os procedimentos para a primeira habilitação ou troca e inclusão de categoria. A Autoescola Gopouva, mais que uma tradição, a certeza da responsabilidade e honestidade com seus alunos. Muito bem, estamos de volta e para você que ligou a TV agora, quero apresentar aqui o meu convidado, é o professor Devanildo Damião. A gente está falando sobre macroeconomia. Professor, nós falávamos sobre os ajustes da reforma da Previdência no bloco passado. Neste bloco eu quero falar sobre a questão da importação de combustível. Eu queria entender essa questão. Nós temos uma Petrobras, claro que a Petrobras ela sofreu aí uma série de desgaste por conta dos problemas no governo federal, no governo Dilma, no governo PT, mas eu queria entender, a Petrobras produz, a gente tem uma produção alta de petróleo no Brasil, mas por que a gente importa gasolina, importa óleo diesel, importa os produtos que nós temos aqui a matéria-prima? A gente não tem tecnologia para produzir esses produtos aqui? Perfeito, Reinaldo. Na verdade, quando se fala da questão do combustível, é preciso a gente fazer um pequeno desvio, uma digressão em relação à cadeia produtiva. Então, em termos de extração de petróleo, né, foi bastante alardeado, o Brasil tem uma autossuficiência em termos da extração do óleo. Mas esse óleo não é o que vai ser utilizado, né, nos automóveis, nas diversas utilidades que se tem um combustível. Esse óleo a gente exporta? Ele precisa ser refinado. E o Brasil não possui autonomia na capacidade de refino. Pelo contrário, ele precisa mandar para fora o óleo, para que o óleo seja refinado, para que depois possa ser utilizado aqui internamente. Então, e são volta esses para cá elementos, com preços lá nas alturas. sem dúvida, né? porque aí você está fazendo, né, que até essa oscilação que está tendo agora no preço dos combustíveis é devido a essa necessidade de equiparação aos preços internacionais. Antigamente, a Petrobras absorvia, por um certo momento, os preços, as oscilações, que até vai impactar em oscilação cambial,
no preço de dólar. É que, na verdade, a nossa chamada aqui, a gente está dizendo que a Petrobras, antes, ela importava 60% desses combustíveis porque ela tinha capacidade de estoque, né? Hoje em dia, ela está importando 26%, ou seja, diminuiu, né, o número, né, o montante de importação. Está sendo mais rápida, né? Só que, assim, existem outras tradings que estão importando esse petróleo, só que não tem capacidade de armazenamento. Por isso que esse combustível gira mais rápido e ele aumenta nas bombas, né? Perfeito, porque a utilização basicamente nas bombas, e esse ciclo tem que ser menor, né? Porque essas empresas não vão ficar financiando o estoque, né? Que seria um dinheiro imobilizado. Então, elas exportam e esse ciclo de utilização ainda é menor junto aos postos, né, na bomba para aquisição do combustível. Então, para a gente entender melhor, para a gente falar numa linguagem bem simples, bem popular, como é que o nosso telespectador pode entender o que está acontecendo? Por que existem postos de gasolina que vendem gasolina a R$ 4,00, a R$ 4,20 e outros que vendem a R$ 3,20, R$ 3,50, quase R$ 1 de diferença de um posto para o outro? Essa diferença tem outros elementos, né, além da fraude que existe, que a gente sabe que existe. Nós temos conhecido em comum, né, que é o Zeca Cravo Roxo, que tem rede de postos de gasolina. Que, aliás, está devendo uma visita aqui ao programa-Chave do Negócio. Ele está em Portugal no momento. Está em Portugal, né? Deve estar assistindo a gente lá em Portugal. Um abraço, Cravo Roxo. E o que ocorre, né? Nesse mercado existem vários elementos informais, né, que não explicam essa alteração no preço, né, porque o preço de importação ele não vai variar muito. Então, não é basicamente está relacionado a essa variável, essas oscilações no preço. São elementos operacionais, né, que envolvem, por exemplo, a diluição, né, quando você tem um combustível, da quantidade de álcool. E aí os postos têm algumas práticas aí que são condenáveis, né? Posto de gasolina é um mercado que precisa ser bastante analisado. Fiscalizado também, né? Fiscalizado. Então, é dessa forma que a gente pode entender que a gente tem essa variação de preço. Essa variação. Mas também tem a questão de mercado. Sim, também tem a ver com essa... Vou dar um exemplo. Por exemplo, grandes redes de hipermercados, né, que vendem combustível, o combustível não é o principal negócio. Então, ela tem uma flexibilidade de ter uma margem de lucro menor em relação a esses preços. As grandes redes podem ter, né, preços diferenciados em relação ao custo, porque ela tem uma escala maior. O que, na prática, ocorreu em todos os postos foi essa diminuição dessa margem de ganho. Que, aliás, essa margem de ganho em todos os postos de combustíveis, a gente sabe que não é grande, né? Na verdade, o que eles acabam comercializando? Outros produtos, né? Os derivados do petróleo, né? Os óleos, os aditivos, né? Uma lavagem, uma troca de óleo, né? loja de conveniência, que a maioria dos postos tem, né? Diminuiu a margem específica em relação ao combustível, diminuiu. Essa é uma realidade. Eu faço uma comparação, você vai me corrigir se eu estiver errado, também com o mercado de cigarros, né? Então, muitos comércios que comercializam o cigarro têm uma margem de lucro pequena, mas é o cigarro que atrai o cliente para comprar outros produtos dentro desse. Essa lógica ocorre também nas próprias padarias, né, nesse novo conceito de padaria, né? Um pão ele é um componente atrativo para que o cliente entre na loja. Compre, né, outras mercadorias. Por isso que hoje você vê uma variedade maior, né, de produtos. Então, o pão atrai para que a pessoa entre dentro da padaria. Aí depois que o cliente dentro da padaria, você tem todo um processo de encantamento. Tem uma logística de circulação que é estudado. Então, são processos que visam você aumentar a produtividade do seu comércio. Essa é a mágica do marketing, né? Sem dúvida. Vou chamar um rápido intervalo. No próximo bloco eu quero falar sobre créditos. Créditos e descrédito dos empresários em relação à nossa economia. Vou chamar um rápido intervalo e a gente volta já já. Roldão Bom Sucesso já está com as portas abertas esperando por você com ofertas incríveis de inauguração. Confira! Café Pilão 500 gramas, R$ 9,39. Açúcar refinado Caravelas 500 gramas, R$ 1,59. Molho de tomate Quero ou Fugine 340 gramas, 99 centavos. Macarrão com ovos Adria 500 gramas, R$ 1,59. Frango inteiro congelado quilo, R$ 3,69. Venha nos conhecer e aproveite para abastecer o seu negócio ou fazer a compra do mês. Varejo com preço de atacado. Estrada Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5.000.
Roldão Atacadista, barato mesmo, é aqui. Com o objetivo de melhorar o relacionamento e a comunicação com os moradores da cidade, a Proguaru disponibiliza seus canais de atendimento à população. A partir de agora, solicitações de serviços de zeladoria, críticas e sugestões podem ser enviadas à empresa por meio do WhatsApp 95556-8388 ou pelo e-mail faleconosco@proguaru.com.br. Tapa-buracos, conservação e pavimentação de ruas, varrição, capina, limpeza de bocas de lobo, bueiros, córregos, calçadas, além de recuperação de sarjeta, são alguns dos principais serviços oferecidos pela Proguaru. Entre em contato e receba um número de protocolo para acompanhamento dos trabalhos. Informações em nossa central de atendimento. Telefone 2475-9000. Proguaru, trabalhando sempre em favor dos guarulhenses. Muito bem, estamos de volta para o último bloco do programa A Chave do Negócio. Professor Devanildo Damião, eu queria falar com você a respeito de uma coisa. Eu vou falar sobre tomada de crédito, né, que existe aí crédito no mercado e muitas empresas que têm capacidade ociosa, muitos não estão tomando crédito porque ainda não confiam, né, na retomada da economia. Eu vou falar sobre esse assunto já, mas antes eu queria trazer para uma realidade regional e falar sobre tarifas. ISS para os empresários. Parece que tem uma novidade na política municipal que você está acompanhando, né? Na verdade, Reinaldo, existe um processo, uma discussão, e aí um elogio ao poder público, ele está colocando em discussão junto às entidades efetivamente a discussão sobre as alíquotas do Imposto sobre Serviços, que é o ISS. O município ele tem poucos instrumentos, né, em termos de arrecadação, que é o ISS, que é calculado sobre serviços, e a questão do IPTU. Esses são os instrumentos, né, que ele tem em termos de arrecadação. Mas, de forma democrática, hoje teve uma reunião na ASEC, que foi muito interessante. Que, aliás, eu vejo de duas formas, só te interrompendo, é uma forma de arrecadação para o município e uma forma de benefício, de atrativo para o empresário. Sem dúvida, né? Então, o empresário que quer vir para Guarulhos, que Guarulhos perdeu muito, né, com a saída de muitas empresas, principalmente por conta de incentivos, né? Sem dúvida. Eu acho que tem que ser calibrado, né? Eu acho que Guarulhos tem alguns atrativos, né, algumas vantagens competitivas, que devem ser calibradas em relação a essas alíquotas, né? A minha visão é você sempre empatar a regra do jogo. Você aumenta, né, você aumentando a atividade econômica, você vai ter mais geração de impostos. Sim. Então, você fazer a atração de empresas, né, de empreendimentos para a cidade é o grande lance. Por quê? Porque aí você aumenta a massa salarial. Claro. Essa massa salarial faz girar a economia local. Girar a economia local. Então, esse é o grande ponto. Mas é importante, né, estava o Rodrigo Barros também, o secretário de Desenvolvimento, CD7, eles estão propondo uma discussão com as entidades e com toda a sociedade em relação a essas alíquotas do imposto. Então, é um movimento importante. E, vamos dar um exemplo, os Estados Unidos está fazendo o contrário nesse momento, né? Está tendo um estímulo, né, da atividade econômica pela diminuição dos impostos. Muito bem. E eu queria falar agora sobre crédito, né? A gente tem aí uma capacidade ociosa das empresas, a gente conhece não só em Guarulhos, mas no país todo, né? E houve uma queda, né, na busca por crédito, de 28% para 22%, a gente fazendo um comparativo de 2015 para cá, porque os empresários ainda não estão acreditando na retomada da economia. Não havendo busca por crédito, a gente também tem uma queda na geração de emprego, que era exatamente o que a gente estava falando, né? Sobre a prefeitura, incentivos, empresas vindo. Como é que você vê isso? Então, é um ciclo virtuoso da economia, né? Que, na verdade, o que ocorreu? Nós tivemos uma crise muito profunda. Acompanhando os indicadores, esses 3 anos de crise, 2014, 2015, 2016, foram inéditos na economia do país, desde que vem sendo acompanhado o PIB, né, o Produto Interno Bruto. Então, naturalmente, isso, né, desestruturou todo o parque produtivo, né, da cidade e levou os empresários a serem mais reticentes.
Essa retomada que, né, nós estamos projetando um crescimento do PIB para esse ano em torno de 0,6, 0,5, né, quando ele é efetivado, espraiado na economia, a sensibilidade é muito pequena, você saber que a economia está crescendo, tem alguns indicadores. Então, leva naturalmente ao empresário ser reativo a um novo investimento. Então, se você não tem, né, um índice de confiança grande, você não vai pegar um crédito, né, entrar numa dívida, e aí a população em geral, né, sabe, fazer uma nova compra a longo prazo, se você não tem segurança que você vai estar empregado para poder pagar. Então, o empresário tem essa visão. Ele não tem ainda confiança de como o mercado vai estar no próximo ano para que ele possa fazer, né, um novo investimento, né, que vai trazer... Aumentando compra de maquinário, aumentando espaço do parque produtivo, contratando mais pessoas. Levando a novas contratações. Aí, quando chega essas contratações, você vai ter mais massa salarial na cidade. É isso que a gente advoga como o principal sustentáculo do crescimento sustentável. Muitos economistas defendem ainda que a retomada vai ser lenta, né? Eu acho que talvez isso acabe justificando, né, o que você acabou de falar. Sem dúvida. Renan, você também concorda com essa linha de economistas? Nós estamos falando, né, sobre uma base muito baixa, né, para esse ano em torno de 0,6, 0,7. O ano que vem, uma visão otimista, está em torno de 2,5% a 3%. Então, como a base era muito baixa, você está falando de um crescimento pequeno. Em termos nominais, nós tínhamos, né, 2013, uma economia próxima de 2,6 trilhões de dólares. Esse ano deve bater nos 2 trilhões. Então, se perdeu muito dinheiro, muita circulação de dinheiro na nossa economia, né, não ocorre mais. Então, é necessária toda uma readequação. Ao mesmo tempo, a população vem aumentando, né? Ela é crescente. Então, tem menos dinheiro para ser distribuído para mais pessoas. Tem um outro detalhe também, que isso a gente acompanhou recentemente. O diretor regional do CIESP, Maurício Colim, ele se afastou da direção para poder tomar conta dos seus negócios, porque ele disse que quando houver, de fato, uma retomada mais efetiva, as empresas não terão capacidade de atender toda a demanda necessária. Então, ele se afastou do CIESP para poder cuidar do negócio próprio. Isso a gente falando de indústria 4.0. Como é que você enxerga isso? A gente tem 1 minuto para falar sobre isso no encerramento do programa. Eu acho que a indústria 4.0 ela vai se impor. Ela se impõe. É uma revolução tecnológica que vai atingir as empresas nacionais. Logicamente, o parque industrial ele é bastante heterogêneo. Tem grandes empresas multinacionais, como tem pequenas empresas familiares. Então, a intensidade de adoção da indústria 4.0 vai ser diferente. Mas hoje já existem empresas aqui no Brasil que já adotam essa tecnologia, que é na intensidade de utilização de tecnologia de informação e comunicação. Legal. Devanildo, eu quero agradecer muito pela tua presença aqui no programa Chave do Negócio. Se a gente falando de economia, a gente tem assunto demais para falar. Muito obrigado mais uma vez pela tua presença aqui. Reinaldo, público, é sempre um prazer estar aqui com vocês e espero ter contribuído para o debate. Muito obrigado. E eu quero agradecer também você, telespectador, que ficou conosco até agora. O programa Chave do Negócio chegou ao final. Eu aguardo vocês. Até o próximo programa. Até lá. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.